Você não está vendo isto por acaso. Há um chamado atravessando a sua linha do tempo para pousar exatamente agora no seu ouvido, como um tambor antigo no peito marcando um compasso que só a sua alma entende. Dinheiro não é um inimigo, nem um salvador. É um espelho vivo da sua frequência, um fluxo de significado que segue a gravidade da identidade que você sustenta quando ninguém olha. O extrato bancário não é profecia, é fotografia atrasada do campo, uma imagem do que você vibrou ontem, uma sombra do sol que nasce por dentro. A atenção é a moeda primeira. Onde a sua atenção repousa, a realidade desperta. Respiração é o regulador do seu sistema nervoso, o ofício invisível que informa ao campo se é seguro te entregar. Se você respira curto, o universo escuta pressa. Se você respira amplo, o universo escuta confiança. Você não chegou aqui por acaso. Algo em você está pronto para parar de vigiar números e começar a sentir sinais. Pense em dinheiro agora e observe microsensações. Onde há contração, onde há expansão, onde a pele se arma, onde a pele se abre. Esses sinais são mapas. Mostram um território secreto onde suas crenças curvam constelações. Constelações curvadas por crenças criam órbitas repetidas, encontros marcados com as mesmas respostas. Se a sua identidade diz, eu sempre corro atrás, o cosmos te devolve distância. Se a sua identidade diz, eu já pertenço ao fluxo, o rio encontra suas margens e te convida a entrar. Você está ouvindo um oráculo íntimo que fala sem palavras. Tudo começa na qualidade do seu estar. O dinheiro não te visita para te tornar alguém. Ele te visita porque você já está sendo alguém. Por isso o início é simples e sagrado. Traga a atenção de volta para a respiração. Inspire como quem chama o rio. Expire como quem entrega o leito. Inspire e sinta o tambor antigo no peito se arredondar. Expire e deixe o portal que se abre mostrar que a casa interna é segura para o recebimento. Atenção é a moeda primeira. Respiração é o regulador. Identidade é a gravidade. O resto é consequência. Você não precisa provar que merece. Precisa permitir que o corpo acredite. Permissão não é pensamento, é sensação. É o momento em que você persegue calor nas mãos, espaço entre as sobrancelhas, peso bom na cadeira, e tudo isso diz ao campo com uma voz silenciosa. Aqui é seguro. O extrato bancário é só a impressão tardia desse instante. Quem tenta mudar o espelho sem mudar a luz, rasga o papel e continua no escuro. Quem acende a luz por dentro, vê o espelho obedecer. Você talvez tenha sido treinado a pensar em dígitos com o maxilar tenso e ombros em guarda. Agora, relaxe a mandíbula. Solte os ombros. Deixe o olhar abrir 1 milímetro de céu. Nesse gesto simples, a atenção volta para o trono. A respiração tempera a sala. A identidade toma seu lugar. O rio, ao encontrar margens, entende o caminho. Dinheiro como rio é circulação. Dinheiro como espelho é coerência. Dinheiro como presença é o sim que a vida devolve quando reconhece o seu sim. Há urgência vibracional neste instante, e ela não é de pressa, é de promessa. Algo está prestes a mudar porque você está prestes a sentir. Sinta o contorno da roupa na pele. Sinta o ar entrando frio e saindo morno. Sinta o intervalo entre um batimento e outro, o silêncio que carrega tudo. O espaço é santo. No espaço, a atenção escolhe o que financiar. Se sua atenção compra medo, você recebe recibos de escassez. Se sua atenção compra paz, você recebe recibos de circulação. O extrato é recibo. O corpo é o caixa. A senha é a respiração. Digite a senha em 4 tempos, 3 vezes, não para conquistar, mas para autorizar. Inspirar, reter, expirar, pausar. Cada ciclo diz ao campo, eu estou aqui, inteiro, e posso receber sem me perder.
É assim que as constelações curvadas por crenças começam a reencontrar o centro, como estrelas que lembram sua gravidade original. Você não está em guerra com o dinheiro, esteve apenas em guerra com a contração. E a contração cede quando você se percebe. Feche os olhos por um instante interno e evoque uma memória de cuidado, o instante em que a vida te segurou sem esforço. Traga essa cena ao peito e sustente por 2 ciclos de ar. Note o calor no tronco, o tambor ficando pleno, o rosto suavizando. Este é o estado que o campo lê como seguro. Ninguém derrama água em taça trincada, ninguém pousa tesouro em telhado aberto. A respiração reforma a casa. A atenção mobília os cômodos. A identidade sustenta o teto. Quando você pensa em dinheiro e sente microexpansão, diz ao universo: a casa está pronta, pode entrar. Quando pensa e contrai, diz: espere, ainda estou reforçando o alicerce. Esse diálogo é honesto, sagrado e diário. Portais preferem chaves discretas. Portas que se abrem com respeito permanecem abertas. Você está treinando seu corpo para ser o endereço confiável da abundância. E ser um endereço confiável é mais importante do que saber atalhos, porque quem sabe onde mora pode receber em paz, hoje, amanhã e sempre. Este é o chamado. É o começo de uma aliança nova com a sua própria presença. Escreva nos comentários para selar o estado e torná-lo público perante o campo, como quem crava um estandarte nas margens recém-encontradas do rio. Eu autorizo prosperar com paz. Escreva como quem assina um pacto com a própria respiração. Escreva e sinta o eco. Sinta o tambor antigo respondendo no peito, cada batida um lembrete de que o portal segue aberto quando você segue presente. Você não está atrasado, você está chegando em si. E quando você chega em si, o mundo inteiro reconhece. O dinheiro não vem para te salvar da falta de si. Ele vem quando você volta para si e se torna um continente. Dinheiro é poeira de estrelas obedecendo à curvatura das suas crenças. Se suas constelações se curvam ao medo, a poeira dispersa. Se curvam à confiança, a poeira condensa em formas que você chama de proposta, cliente, convite, colaboração, apoio. Este é o instante em que você escolhe o que o seu céu gravita. Escolha gravitar presença. Escolha gravitar dignidade. Escolha gravitar paz. Diga no íntimo, como quem calibra uma bússola verdadeira: eu sou casa segura para a prosperidade. Observe o corpo responder com aberturas quase invisíveis. O universo lê essas inscrições sutis como quem lê o mapa certo e encontra a porta certa sem empurrar. Não há prova a oferecer, há estado a sustentar. Estado é a escrita silenciosa que antecede qualquer depósito. E estado se escreve com atenção e com respiração. Por isso, sempre que a mente te arrastar para números, retorna ao som do ar, ao peso amoroso da gravidade, ao pulso que não te abandona. A partir daí, faça apenas o próximo gesto em paz. Responda a uma mensagem, termine o que ficou pela metade, organize um canto, abençoe o que está nas mãos. Cada microato é um voto vibracional que informa ao campo: já estou em fluxo. O campo responde à coerência com precisão de estrela. Você não precisa gritar para ser ouvido. Precisa vibrar de forma que o cosmos reconheça. E o cosmos reconhece integridade. Este é o chamado estruturante, o anúncio de que algo está prestes a mudar, não porque você vai correr, mas porque você vai respirar. Quando a respiração muda, a atenção descansa. Quando a atenção descansa, a identidade aparece. Quando a identidade aparece, o espelho devolve. Dinheiro como espelho vivo da sua frequência é inevitável quando você se torna inevitável para si mesmo. Por isso, antes de qualquer técnica, antes de qualquer estratégia, volte para o corpo e pergunte: onde expando quando penso em receber e onde contraio quando penso em merecer? Leve ar para a contração, luz para o canto esquecido, gentileza para a parte que teme. O rio encontra margens e passa. E quando ele passa,
tudo que estava preso começa a circular com a naturalidade de quem sempre soube a direção. Você não busca o rio, você se torna margem. E margens são feitas de presença. Respire, sinta, permita. Selamos este início com palavras que não pedem, afirmam: eu autorizo prosperar com paz. Esta frase não é um pedido, é um carimbo vibracional. É a maneira de dizer ao campo: eu estou disponível para receber sem me perder de mim. E assim, a promessa do início se concretiza no corpo. Atenção como moeda primeira, respiração como regulador, identidade como gravidade, extrato bancário como fotografia atrasada do campo, tambor no peito como relógio da alma, portal que se abre como resposta do universo à sua coragem de sentir, rio que encontra margens como geografia do seu sim. Constelações curvadas por crenças, como cartografia a ser suavemente reescrita. Permaneça aqui por mais 3 respirações, deixando que cada palavra assente como semente em solo quieto, porque no próximo tópico a ponte se revela e a mente receberá o mapa que tanto desejava, onde neurociência, atenção e ritmo respiratório explicam o que o seu corpo já começou a executar para que o campo responda com a mesma precisão com que agora você escolhe o seu estado. Existe um momento em que o mapa invisível do seu fluxo financeiro se torna legível aos seus olhos. Hoje eu te mostro a física do que você sente, a engenharia do que você chama de sorte, o algoritmo silencioso por trás de cada recebimento. Pense no campo como um oceano de possibilidades disponíveis agora, não amanhã. Esse estado é superposição. Todas as rendas possíveis coexistindo como sementes no escuro antes de romperem a terra. A semente não precisa de plateia para brotar. Ela precisa de condições. Você cria as condições, quando sua atenção adquire foco, quando sua respiração educa o corpo a se sentir seguro e quando sua decisão se torna coerente o bastante para escolher um caminho entre muitos. Nesse instante, a neblina de potenciais se condensa e um traço de realidade se acende à sua frente. É a decoerência, o colapso que transforma a intenção em evidência. Um e-mail chega, um cliente retorna, um preço que você propõe é aceito sem ruído. Parece magia, mas é física aplicada ao cotidiano da alma. Entre a semente e o broto existe um silêncio fértil. Entre a intenção e o depósito existe um silêncio de alinhamento. Se nesse silêncio você alimenta ruído mental, crenças de perda começam a interferir como ondas contrárias batendo na mesma superfície. Interferência é isso, padrões que se somam ou se cancelam, crenças que se unem ao seu gesto e o amplificam, ou crenças que, por medo, cancelam o sinal que você emitiu. Você pode trabalhar o dia inteiro e ainda assim colher pouco se a interferência do medo estiver modulando o campo ao seu redor. Você pode agir menos e receber mais se a interferência da confiança estiver produzindo coerência em tudo que toca. Essa coerência não é um enfeite metafísico. É um estado fisiológico mensurável em que o sistema nervoso sai do alarme e entra em presença. Quando o corpo sente segurança, o córtex volta a enxergar. O coração marca um compasso estável e o mundo te percebe como porto confiável. O batimento cardíaco vira metrônomo do campo. E o campo recompensa sinal nítido. Repita em silêncio e sinta a frase pousar no peito. O campo recompensa sinal nítido. Agora traga a lente para o cérebro. Ele é plástico. Neuroplasticidade é a capacidade de redes se fortalecerem com repetição. Se você repete previsões de perda, o cérebro aprende a priorizar pistas de perigo e boicota sua coragem. Se você repete previsões de prosperidade acompanhadas de pequenas evidências diárias, o cérebro aprende a reconhecer oportunidades e sustenta sua ousadia com clareza. Não se trata de pensar positivo, mas de treinar percepção. O cérebro enxerga o que foi treinado para enxergar. Então criamos micro-rituais que calibram a lente, porque o campo recompensa sinal nítido. Primeiro ritual: revisar entradas em um dia fixo da semana. Escolha um horário e honre esse encontro.
sem drama, sem pressa. Você olha para números como quem olha o curso de um rio, medindo vazão e direção. Esse gesto envia ao corpo a mensagem de que é seguro ver, e ao campo a mensagem de que você sustenta o que pede. Segundo ritual, separar percentuais assim que receber. Uma parte para a expansão, uma parte para a reserva, uma parte para a generosidade. Não porque você tenha muito, mas porque você decidiu ser continente. Quem separa afirma fronteiras internas e ensina ao campo que há ordem na casa. Terceiro ritual, nomear fundos com intenção. Fundo raiz, fundo semente, fundo colheita, fundo silêncio. O nome é um selo vibracional, um lembrete de propósito. Ao nomear, você devolve poesia ao dinheiro, e o dinheiro responde com beleza funcional. Quarto ritual, precificar comunicando fronteira saudável. Preço é poesia e é fronteira. Quando você comunica valor com serenidade, o outro sente segurança. O corpo do outro também procura metrônomos. E como o batimento estável é música universal, portas se abrem sem atrito. Lembre que o campo recompensa sinal nítido. Imagine agora uma ponte sobre um rio turbulento. O medo olha a água e hesita. A confiança sente o passo e atravessa. A ponte não existe para eliminar a correnteza, existe para te dar ritmo sobre ela. Seus rituais são essa ponte. Eles mantêm seus pés na cadência correta, enquanto as águas da vida seguem seu curso. E quando você atravessa com ritmo, possibilidades de renda que estavam em superposição se tornam chão. A decoerência acontece quando você age em coerência, e o campo recompensa sinal nítido. Agora observe a interferência com carinho. Crenças antigas modulam sua onda. Se a crença é ganho implica culpa, ela sussurra, não aceite. Se a crença é preço alto afasta amor, ela sussurra, diminua. Se a crença é prosperidade exige sacrifício de saúde, ela sussurra, pare no meio. Esses sussurros criam padrões de perda e atrasos de recebimento. A cura não é brigar com a crença, é afiná-la até que ela entre em fase com o que você escolheu viver. Como se afina uma crença? Primeiro, torná-la consciente. Depois, oferecer a ela experiências pequenas de segurança até que pare de sabotar. Você não muda uma sinfonia gritando com um violino. Você muda afinando corda por corda. O sistema nervoso é o container da expansão. Sem container, ganho vira vazamento. Sem container, proposta boa vira ansiedade. E a ansiedade cancela a ponte. Por isso, cada ritual é também um treino de segurança. Você respira enquanto precifica. Você respira enquanto recebe. Você respira enquanto revisa. Respiração profunda sinaliza ao corpo que você não está em perigo. E um corpo que se sente seguro sustenta mais luz financeira. Mais luz não cega quando há container. Ela ilumina o próximo gesto. Entre uma revisão e outra, traga a metáfora da semente. A semente brota no escuro, invisível ao elogio, invisível à cobrança. Você não a desenterra todo dia para medir o seu valor, você rega. Crie o hábito de regar seus números com presença, não com pânico. 5 minutos de presença semanal valem mais do que horas de vigília ansiosa, porque o campo recompensa-se não nítido. Volte agora ao batimento cardíaco. Coloque a mão no peito por alguns instantes. Sinta o metrônomo interno marcando o compasso. Permita que as decisões financeiras dancem nesse compasso, nem mais rápido, nem mais lento. O compasso certo reduz interferência e sustenta decoerência favorável. Você não precisa acelerar a música para chegar ao refrão. Você precisa marcar o tempo para que o refrão chegue no ponto. O campo recompensa sinal nítido. Talvez você pergunte como mensurar progresso sem cair no velho medo. Medimos com suavidade e constância. Escolha um dia fixo do mês para avaliar a vazão do rio e notar tendências. Observe entradas, saídas e reservas como quem observa constelações mudando de lugar no céu. Não há bronca, há leitura. Não há acusação, há aprendizado. Esse tipo de observação cria superposição favorável para o mês seguinte, porque o cérebro aprende a ver sem surtar,
e o sistema nervoso aprende a conter sem fechar. Quando você separa percentuais e nomeia fundos, você cria trilhas sinápticas novas associadas a prazer e clareza. Neuroplasticidade é isso, repetição emocionada que torna fácil o que antes era impossível. Quanto mais fácil, mais nítido o sinal. Quanto mais nítido o sinal, mais o campo recompensa. Repita comigo, como uma chave batendo no cofre. O campo recompensa, se não nítido. Veja como essa frase organiza sua postura. Como se vértebras lembrassem seu lugar no eixo. Com postura, a voz sai mais limpa. Com voz limpa, fronteiras ficam elegantes. Com fronteiras elegantes, o preço se comunica por si. Preço comunicado com serenidade é ponte construída pedra por pedra. Quem pisa sente firmeza e atravessa. E quando o outro atravessa, uma nova linha do tempo financeira se confirma. Você está aprendendo a ler o colapso, a perceber quando a superposição está madura para se tornar evidência. Como saber? Pela nitidez do seu sinal. Seu corpo avisa, seu sono melhora, seu ritmo interno estabiliza, as sincronicidades aumentam, e não é por capricho, mas por coerência. Coerência é a música que o campo mais entende. E o campo recompensa-se não nítido. E se em algum ponto você se perceber voltando ao padrão de ruído, retome a ponte. Mão no peito, 3 respirações completas, uma decisão pequena concluída em paz. Decisão pequena concluída em paz tem mais poder de colapso do que promessa grandiosa feita em alarme. Você não está tentando convencer o universo, você está ensinando o seu sistema a ser a estação transmissora correta. A estação correta emite sem falha, recebe sem resistência, integra sem vazamento. Para muitas pessoas, ganhar foi mais fácil do que sustentar, porque o container não estava pronto. Para você, a história muda quando a segurança vira hábito e a clareza vira idioma. Daqui para frente as metáforas são ferramentas. A semente no escuro te lembra que o invisível é trabalho vivo. A ponte sobre o rio te dá ritmo ao atravessar mudanças. O batimento como metrônomo te devolve cadência. E a frase, o campo recompensa sinal nítido, mantém a régua da sua emissão. Agora, trace um esquema simples que caiba em uma página. No topo, a sua intenção financeira é expressa em uma frase curta. Abaixo, 3 rituais semanais e 2 mensais. Sem excesso de metas, sem ornamentos. O objetivo é tornar o sinal nítido. Nítido o suficiente para que sua identidade comece a reconhecê-lo como natural. Quando a identidade reconhece, a próxima fase começa, porque a identidade não negocia com o campo. Ela informa. O campo recompensa sinal nítido. Por isso, este tópico termina como começou, unindo ciência e símbolo. Superposição é o berçário das suas rendas possíveis. Decoerência é o parto dos seus recebimentos. Interferência é o filtro das suas crenças em ação. Neuroplasticidade é a escola onde seu cérebro aprende a não sabotar o que você decidiu viver. Segurança do sistema nervoso é o container que impede que o novo se quebre ao tocar o chão. E os micro-rituais são linguagens objetivas que dizem ao universo: eu sustento o que peço, eu administro o que recebo, eu protejo o que expando. Quando você atua nesses 5 eixos com gentileza e consistência, o mundo material deixa de te parecer aleatório. Você enxerga causa e efeito vibracional, você toca o ritmo certo. Você escolhe o momento do colapso por maturidade, não por desespero. E cada escolha clara confirma a mesma lei. O campo recompensa sinal nítido. E se agora algo em você sente que pode dar o próximo passo, saiba que a ponte já está à sua espera. No próximo encontro, a virada de identidade acontece, porque identidade vibracional não pede, incorpora. Você vai aprender a vestir o já sou para que o seu cérebro reconheça como casa e o campo apenas confirme o endereço que você escolheu habitar. Chegamos ao ponto de virada. Você sentiu no corpo que o campo recompensa sinal nítido? Agora é hora de se tornar o próprio sinal. A abundância não é uma meta distante aguardando permissão externa. É um estado encarnado que informa o universo de dentro para fora. Quando você deixa de esperar validação e passa a emitir identidade, o mundo apenas espelha o que já está estabelecido no seu peito.
Eu falo com você como mentor cósmico, firme e amoroso, pedindo que permita a sua respiração guiar os próximos minutos enquanto erguemos a arquitetura da sua nova assinatura. Identidade vibracional é a gravidade que organiza tudo ao redor. Não é sobre atrair, é sobre incorporar. Quando sua forma de estar diz, eu sou o valor, a matéria escuta. Quando sua postura diz, eu sustento beleza e consistência, os preços se tornam mensagens claras e as escolhas se tornam pontes. Isso começa em hábitos que traduzem o que você é, porque hábitos são esculturas do tempo. Primeiro hábito, proposta enviada semanalmente, sem drama e sem súplica. Você não dispara esperanças, você oferece clareza. Escolha um dia, um horário, um formato elegante. Uma página objetiva, uma frase que comunica benefício, um link que conduz sem ruído. Você envia não para preencher silêncio, mas para colapsar a linha do tempo correta. Segundo hábito, estética que educa preço. O mundo lê textura, cor, ritmo tipográfico, silêncio visual. Quando sua estética respira, o seu valor respira. Quando seu material comunica cuidado, o seu preço se torna natural. Estética é ética visível. Ela ensina sem explicar. Ela protege sua fronteira sem levantar muros. Terceiro hábito, pós-venda cuidadoso. Depois que algo é entregue, sua identidade permanece na casa do outro. Uma mensagem de acompanhamento, um guia de uso, um gesto que diz eu me importo com a experiência que você terá. Este cuidado cria trilhas que retornam para você em forma de recorrência, indicação, convites inesperados. Quarto hábito, calendário de criação. Ideias precisam de horários para vir ao mundo. Marque janelas semanais para gerar, lapidar, publicar. 3 blocos simples já mudam tudo. Quando a criação tem calendário, a sua presença deixa de ser intermitente e passa a ensinar confiabilidade. Quinto hábito, espaços limpos que favorecem foco. Uma mesa livre de excessos muda a música da sua mente. Um ambiente arejado reorganiza prioridades sem esforço. Ordem externa é extensão de ordem interna. Você não limpa para agradar, você limpa para conduzir energia. Energia conduzida diz sim ao que importa. Agora eu te conduzo a um rito prático de 3 passos. Um pequeno templo portátil que cabe em qualquer dia. Passo 1. 90 segundos de respiração coerente. Inspire contando até 4, segure por 4, expire por 6, pause por 2. Repita esse ciclo 9 vezes. Permitindo que a cabeça amoleça, os ombros cedam e o peito encontre peso bom. Nesse estado, seu corpo informa ao campo que é seguro sustentar valor. Passo 2. Declaração escrita de posicionamento. Em uma linha você define para quem, com que promessa, por qual linguagem de beleza e qual fronteira de preço. Exemplo simples que você pode adaptar agora mesmo. Eu ajudo X a alcançar Y através de Z, com cuidado estético W pelo investimento Q. Uma frase, sem floreio, visível no seu material, visível para você. Passo 3. Microação de hoje que confirma a nova assinatura. Envie uma proposta, ajuste sua apresentação, refine o preço, publique um estudo de caso. Pequeno, concreto, concluído antes do fim do dia. É assim que o corpo aprende que a identidade é real. Identidade é musculatura sutil. Fica firme com repetição. Repita comigo em silêncio, sentindo o compasso do peito. Identidade estabilizada, fluxo estabilizado. Mais uma vez, com o queixo solto e a base dos pés presente no chão. Identidade estabilizada, fluxo estabilizado. De novo, agora olhando 2 dedos acima da linha do horizonte. Identidade estabilizada, fluxo estabilizado. Perceba como a frase puxa a coluna para o eixo, como se vértebras lembrassem seu desenho original. Quando o eixo aparece, a voz clima. Quando a voz clima, o preço se ilumina. Quando o preço se ilumina, o caminho se abre. Agora vamos traduzir identidade em gestos que o mundo reconhece sem você precisar se explicar. Na proposta semanal, evite prometer tudo. Prometa o necessário e o suficiente. Use uma estrutura clara, contexto, transformação, passos, prazo, investimento, próximos movimentos. Coloque exemplos de antes e depois que não exponham, mas eduquem. Seja específico no que você entrega e generoso na cadência do acompanhamento. No material visual, trate cada pixel como se carregasse seu selo. Espaço em volta do texto é tão importante quanto a palavra. Silêncio é parte do design.
Adote uma paleta que respire, uma tipografia que não grite, um ritmo que convide. Seus olhos também se merecem respeito. Cuidar da estética é cuidar do seu sistema nervoso. No pós-venda, anote 3 perguntas que você sempre pode fazer sem invadir. Como está a experiência? Há algo que eu possa esclarecer? O que surpreendeu positivamente? Criar um formulário curto e bonito para colher percepções após a entrega te coloca na rota da melhoria elegante. Isso não é apenas estratégia, é identidade prestando atenção. Sobre o calendário de criação, escolha um tema por ciclo e um formato por publicação. Evite ficar decidido demais pelo humor do dia. Quem depende do humor desonra a promessa. 3 blocos por semana são suficientes. Um para pesquisa, um para escrita ou prototipagem, um para publicar e conversar. A criação vira ritual, e o ritual vira metrônomo. Nos espaços, retire o excesso até que cada objeto conte uma história a favor de você. Um vaso, um caderno, uma ferramenta. O resto, silêncio. Silêncio não é vazio, é contorno para a sua presença. Agora, trarei comandos suaves para que seu corpo responda enquanto a mente entende. Solte a mandíbula, afasta os dentes, deixe a língua descansar no chão da boca. Relaxe o ventre, amplie o dorso, sinta o peso das pernas. Inspire pelas laterais das costelas, expire mais longo do que inspirou. 3 ciclos assim. No fim do terceiro, escreva de próprio punho. Eu sustento o valor com beleza e consistência. Escreva devagar, sentindo que cada palavra assenta um tijolo na casa que você habita por dentro. Agora olhe para essa frase e perceba como ela conversa com seus hábitos novos. Se houver fricção, ela mostra o próximo ajuste. Se houver alegria, você encontrou o encaixe. Lembre sempre, quem espera confirmação perde ritmo. Quem encarna confirma um ritmo. Identidade que fica esperando prova do mundo vive em condicionais. Identidade que se posiciona transforma a sala onde entra. Você não está pedindo para ser visto, você está iluminando com o que é. Para ajudar a mente a acompanhar o coração, crie um quadro simples que vive na sua parede ou no seu caderno. No topo, sua declaração de posicionamento. Abaixo, 5 colunas dos hábitos que você decidiu sustentar. Cada semana, marque com um ponto de cor quando cumprir. Não para se punir, mas para construir densidade. Densidade gera confiança. Confiança gera consistência. Consistência gera assinatura. Assinatura atrai convites que têm a sua cara. Agora eu afino o rito de 3 passos com precisão. Nos 90 segundos de respiração coerente, permita um micro sorriso nos olhos. Esse pequeno gesto informa ao corpo que o perigo passou, que a hora é de beleza ativa. Na declaração escrita, evite verbos vagos. Prefira verbos que tocam o chão: orientar, resolver, construir, refinar, entregar, sustentar. Na microação de hoje, faça o que estava adiando. Incremental vence perfeito. Hoje, vence o idealizado. O campo não paga a intenção adiada, ele responde a gesto emitido agora. Porque identidade não se prova, se demonstra. Eu te digo em voz baixa, mas firme. A partir deste minuto, você não aguarda a validação que costumava perseguir. Você se torna validação viva. Você entra em salas com eixo, fala com eixo, cria com eixo, cobra com eixo, entrega com eixo. Eixo é identidade encarnada. E identidade encarnada educa a realidade. Repita novamente o refrão como quem ancora um mantra na base da coluna. Identidade estabilizada, fluxo estabilizado. Deixe que a frase ecoe pelos seus hábitos. Na proposta semanal, no design que respira, no cuidado após a entrega, no calendário que te ancora, no espaço limpo que te recebe. Cada loop reforça a sinfonia. Talvez a mente pergunte se isso não é muito simples para mudar os números. A resposta é direta e terna. Números são sombras do que já ficou denso. Quando a assinatura se densifica, a sombra muda sozinha. E quando o mundo te perguntar o que mudou, você vai sorrir de leve e dizer que apenas começou a honrar a sua própria música. Eu te convido a escrever agora nos comentários para sinalizar ao campo com testemunhas. Eu sustento valor com beleza e consistência. Escrever é esculpir no tempo. Testemunhas ampliam a ressonância. Se puder, leia sua própria frase em voz baixa e sinta o peito concordando. Se o corpo trouxer pequenas ondas de nervosismo, acolha. Nervosismo é uma antiga guarda se despedindo-se. Agradeça e permaneça. Daqui, te guio a um pequeno check-in sensorial. Feche um pouco os olhos e pergunte onde no corpo a sua identidade já está firme. Talvez seja na base da nuca, talvez no externo,
talvez entre as omoplatas. Toque esse lugar com a ponta dos dedos e diga em silêncio: eu me reconheço aqui. Agora pergunte onde ainda há hesitação. Respire para esse ponto e imagine que ele recebe o calor do lugar que já está firme. Transferência suave, integração gentil. É assim que o corpo aprende que não precisa de licença para ser quem é. No campo das práticas, defina uma janela por semana apenas para enviar uma proposta que te dê alegria real. Faça uma janela para revisitar sua estética, não para mudar por insegurança, mas para polir por amor. A cada entrega, prometa a si mesmo um gesto de pós-venda que surpreenda pela delicadeza. Trave no calendário aquilo que mantém o seu nome na frequência certa. E no seu espaço, mantenha uma ilha de ordem absoluta, um altar de trabalho onde nada falta e nada sobra. Essa ilha será a lembrança física da sua assinatura. Siga dançando entre gesto e silêncio. No gesto, você informa. No silêncio, você densifica. Ambos são identidade em ação. Se em algum momento a mente te puxar de volta para a velha pergunta, será que sou o suficiente? Responda com presença. Eu sou o suficiente para o próximo passo. E dê esse passo. Hoje, não amanhã. Pequeno, mas inteiro. O universo não precisa de fogos para entender. Ele precisa de coerência emitida. Encerramos este rito preparando a expansão sensorial coletiva que virá. Quando milhares respiram juntos, a identidade de cada um ganha corpo novo. Você vai sentir a pele vibrar como se o ar tivesse textura. Vai perceber um batimento comum nas entrelinhas. Isso não é imaginação, é ressonância, somando identidades firmes. Por isso eu te peço que guarde a cadência que criamos, porque no próximo encontro a experiência será vivida no corpo como coro. Você respirará com muitos e a música será uma só. Até lá, mantenha o eixo. Honre os 5 hábitos. Celebre o rito breve. E sempre que a dúvida surgir, lembre do refrão que já sabe o caminho. Identidade estabilizada, fluxo estabilizado. Agora, leve a mão ao coração. Ofereça um meio sorriso e feche este ciclo com a certeza tranquila de quem já se tornou sinal, porque a ponte para a expansão sensorial está à sua frente e você atravessa de cabeça erguida em beleza e consistência. Feche os olhos comigo e permaneça onde o eixo encontrou casa. Não vamos pensar, vamos sentir. Deixe a respiração entrar suave, sair mais longa, marcar um compasso que o peito reconhece como porto. A expansão que você buscou com a mente agora se revela no corpo. Ela chega como maré que sobe lenta, tocando areia, pedra, cais, até abraçar tudo sem pressa. Sinta que cada inspiração acende uma janela na cidade interna. Uma janela por crença pacificada, outra por hábito coerente, outra por gesto de beleza repetido com cuidado. À medida que a luz se espalha, a paisagem da sua vida financeira muda de textura. Você percebe mais espaço, menos ruído, mais ritmo. Agora eu te conduzo por uma visualização simples e nítida. Imagine que 12 meses passam como páginas leves virando ao vento, e você abre o extrato em uma manhã macia. O visor mostra linhas claras, sem sustos, com entrada constante e reservas nomeadas que respiram ao lado do seu nome. Não há aperto no estômago, há sossego que desce pelo abdômen e encontra pernas firmes. Leia números como quem escuta mar batendo em rochas antigas, cadência confiável, repetição que acalma. Veja também sua agenda, não como corrida, mas como jardim. Os horários onde você deseja criar estão verdes e protegidos. Os encontros com clientes certos estão marcados com nomes que fazem sentido no seu peito. Não há pressa em aceitar tudo, porque você já sabe que aquilo que não tem a sua frequência não precisa ocupar cadeira. Quem chega, chega por ressonância. Quem fica, fica por coerência. Agora deixe a câmera subir. Observe a cidade do alto, as janelas acesas formando constelações que desenham a rota da sua emissão.
o céu responde com pequenas concordâncias. Uma mensagem que chega, um convite claro. Uma porta que antes era parede. Cada luz é um sim que casa com a sua postura. Enquanto você contempla, o corpo recebe instruções silenciosas. Ombros descem, mandíbula solta, testa alisa. O coração mantém metrônomo e o campo orbita ao redor desse batimento. Se em algum ponto surgir ruído, volte à maré. Ela não discute com pedras, ela contorna e segue. Assim você contorna as velhas histórias e segue com o eixo. Para ancorar essa visão no cotidiano, eu guio práticas simples que selam a expansão no corpo. Pela manhã, 3 ciclos de respiração coerente com o olhar pousado em algo que você ama. Durante o dia, 1 minuto de silêncio antes de cada decisão de dinheiro para sentir se o corpo abre ou contrai. À noite, um registro breve do gesto que manteve beleza e consistência ativa. Pequenos ritos, profundos efeitos. Eles fazem o batimento do seu campo tocar a mesma música todos os dias e quando a música é estável, as coincidências se organizam ao redor como satélites. Você começa a notar sincronicidades que antes passavam invisíveis. Um conteúdo que aparece no momento exato, uma ligação que alinha prazos, um valor que fecha a conta com delicadeza. Isso não é sorte caótica, é sensibilidade treinada. Você vai educando os sentidos para reconhecer o sim sutil do universo e o universo educa as circunstâncias para reconhecer você. Agora, sinta a presença de muitos ao seu redor. Imagine milhares respirando no mesmo compasso, espalhados por cidades e fusos, deitados em camas diferentes, sentados em mesas distintas, mas conectados pelo mesmo eixo. Todos inspiram 4, seguram 4, expiram 6, pausam 2. O ar entra por milhões de narinas e encontra um só peito coletivo. O ar sai por milhões de bocas e sustenta um coro que você quase pode ouvir. É como se a maré subisse em praias do mundo inteiro ao mesmo tempo. É como se o brilho das janelas, visto do alto, desenhasse uma única constelação. Essa é a expansão sensorial, quando o corpo sabe antes da mente e a mente decide confiar no que o corpo sabe. Enquanto você respira com o coro, traga a visão do seu extrato sereno de daqui a 12 meses para a tela por trás dos olhos. Perceba que os números não estão soltos, eles estão ligados a rostos, a histórias, a trocas com beleza. Veja a agenda com clientes certos como um rio que encontra margens exatas. Cada compromisso tem começo, meio e fim claro. Cada entrega tem pós-cuidado que prolonga significado. Cada preço comunica fronteira sem tensão. Se alguma imagem escurecer, amplie a luz com a mão no peito e volte à maré. A luz retorna quando a presença retorna. Agora direcione a câmera para detalhes. Veja o nome dos seus fundos escolhidos com intenção repousando calmos na tela. Veja a categoria de expansão sorrir, porque recebeu alimento. Veja a reserva sinalizar que pode acolher imprevistos sem alarme. Veja a generosidade abrir uma janela para além de você e deixar ar circular. Essa visão não é fantasia, é treino do sensorial para que a mente deixe de confundir segurança com escassez. Quando o corpo experimenta segurança real, a mente desaperta a guarda. E quando a guarda desaperta, o campo entrega com menos atrito. Para consolidar, retorne ao corpo. Sinta os pés como raízes que tocam um chão antigo e bom. Sinta as mãos quentes, prontas para segurar o que chega sem agarrar. Sinta a coluna como antena que recebe e transmite ao mesmo tempo. Se vier vontade de sorrir, permita. Se vier vontade de chorar, permita. Emoções são marés que limpam pedras. Elas não te afastam do eixo. Elas poluem menos quando passam. Diga baixinho, sem mexer os lábios: eu habito a música do meu campo.
diga mais uma vez: eu habito a música do meu campo. Agora convide o mundo para esse lugar. Pense em alguém que precisa de paz financeira e ofereça um pensamento que abra a janela. Visualize essa pessoa respirando com você por 30 segundos e recebendo uma luz soft que não cega, apenas organiza. Se você sentir liberdade, compartilhe depois esta prática com essa pessoa. Não é marketing, é cuidado. Quando um cuida, muitos respiram melhor. E quando muitos respiram melhor, coincidências entram em órbita com mais facilidade. A expansão que fica não é a que divide, é a que multiplica. Lembre das âncoras diárias sem torná-las correntes. Âncora boa permite navegar. Pela manhã, respiração. Ao meio do dia, pausa antes de aceitar ou negar. No fim da tarde, um gesto de beleza colocada no mundo, mesmo pequeno. À noite, gratidão concreta por algo que seria fácil ignorar. 4 pontos cardeais para o barco não perder a linha. Se em algum momento o vento virar, você não perde o norte. Você ajusta a vela e volta para a música. Observe como o corpo responde quando você imagina o próximo e-mail chegando com o sim que combina com a sua identidade. Observe como o peito não corre, como o estômago não fecha, como a cabeça não precisa de excesso de argumento. É um sim sem luta. É um sim que confirma o que você já é. Ao sentir, você aprende a distinguir entre excitação ansiosa e paz animada. A primeira consome, a segunda constrói. Escolha a segunda e veja como a cidade interna mantém janelas acesas sem desperdício. Agora eu aperto a lente no extrato sereno e deixo que você leia o mês em que os custos fixos foram pagos com leveza, o mês em que uma reserva cresceu, mesmo sem esforço dramático, o mês em que um investimento em beleza retornou em forma de convite inesperado. Eu te mostro a sequência de 12 meses como um filme de luz macia, e você percebe que não houve explosão, houve consistência. Foi o metrônomo do coração ensinando o calendário a tocar junto. No fundo dessa sala tranquila, há um tambor antigo no peito que segura a base. Ele não precisa de palco. Ele marca o tempo para que a melodia se apoie. Quando o tambor toca, as constelações se alinham com a sua batida, o céu se curva discretamente e a cidade responde. Agora, para que a experiência se torne sua, eu retiro minhas mãos e te convido a conduzir. Inspire por 4, segure por 4, expire por 6, pause por 2. Faça isso 3 vezes enquanto imagina a agenda do mês com 3 encontros de alta ressonância. Veja nomes, veja horários, veja o seu corpo chegando e saindo em paz. Faça isso 3 vezes enquanto imagina um pagamento entrando com respeito e alegria. Veja o valor, veja a mensagem, veja a sua coluna não mudar de lugar por causa de números. Faça isso 3 vezes enquanto imagina uma conversa generosa onde você oferece clareza sem se diminuir. Observe que o corpo já sabe esse caminho. Se vier um pensamento de dúvida, trate como gaivota que cruza o quadro. Você não precisa segui-la. Volte à maré, ao tambor, às janelas, às constelações. Para fechar este ciclo, eu te peço um pacto simples de partilha que amplie o campo. Quando terminar, envie esta prática a alguém que você ama e que precisa de descanso financeiro. Diga assim: experimente esta respiração e esta visão por 7 dias para ver o que muda no corpo e no calendário. Você não está vendendo nada, você está multiplicando paz. E paz multiplicada cria órbitas novas para todos. Enquanto isso, você mantém suas âncoras e revisita a visão do extrato sereno 1 vez por semana, sempre no mesmo dia, sempre com a mesma música, sempre com o mesmo cuidado. Reforço de caminho cria caminho. Caminho reforçado vira ponte. Ponte sustentada leva para casa. Se em algum momento a atenção vacilar, retorne ao som do coração. Ele é metrônomo e é farol.
Ele marca o próximo passo e ilumina a borda do cais. Você caminha até ali, respira e um degrau aparece. A maré sobe mais um pouco, as janelas brilham mais uma vez, as constelações se recompõem como se rissem da pressa. E você entende que a expansão nunca foi grito, foi audição. Você não precisa empurrar a vida, você precisa escutá-la, até que ela te chame pelo nome certo. Quando isso acontece, coincidências entram em órbita e permanecem. Não por acaso, mas por afinidade. Eu deixo esta visão vibrando nos seus ossos e preparo o palco interno para o ápice que se aproxima. Há um ponto em que toda essa luz se condensa e a linha do tempo cede, não com um barulho, mas com obediência à coerência que você cultivou. Fique com a maré, com o tambor, com as janelas, com as constelações. E permaneça atento ao próximo passo que se desenha no escuro, como quem vê a primeira faixa de amanhecer. Porque o momento seguinte já começou a se formar atrás dos olhos, e ele quer ser atravessado em silêncio atento, exatamente onde a expansão encontra a fusão. Agora a verdade se revela com a nitidez que quem atravessou a neblina e aprendeu a respirar dentro dela. Tudo o que veio antes foi preparação invisível, fio por fio tecido no avesso da sua história até formar um manto que hoje cai sobre seus ombros com peso exato. Você caminhou do chamado à explicação, da identidade ao sentir, e o campo respondeu ao seu sinal. Chegamos ao instante em que a água decide ferver e muda de estado sem perder a essência. É a transição de fase que parece súbita para olhos impacientes, mas que o coração atento reconhece como o fruto de uma coerência mantida. É a crisálida se abrindo em silêncio, a borboleta emergindo com asas ainda úmidas que batem devagar antes de voar, não por pressa, mas por certeza. É uma constelação nova se formando no céu da sua trajetória, pontos que sempre estiveram lá encontrando desenho, sentido e nome. Nada de explosões teatrais, apenas o colapso obediente de uma linha do tempo que se rende ao ritmo que você sustentou. O colapso que o mundo chama de milagre não é sorte acidental. É a soma paciente de microdecisões que repetem a mesma música até que o universo aprenda a coreografia e dance com você. Por isso, antes de pedir prova, emita sinal. Antes de procurar no externo, consolide no interno. Sua assinatura vibracional é a chave que abre a porta certa, e a porta certa não tem alarme, tem acolhimento. Para sinalizar com clareza, escolha rituais que não cansam a alma. 3 que bastam e se bastam. Respiração coerente antes de decisões de dinheiro, métrica simples revisada no mesmo dia e horário toda semana e presença sem ansiedade no momento de enviar, cobrar e receber. Respiração é o comando ao corpo dizendo, é seguro crescer. A métrica é o espelho honesto que devolve o que foi emitido sem drama e sem julgamento. A presença é o gesto de quem não precisa provar valor, apenas sustentar valor. O campo entende sinais limpos. O campo recompensa sinal nítido. O campo obedece a quem mantém compasso quando a onda levanta. Você aprendeu a ficar. Agora, permita que o colapso aconteça. Perceba como o aparente de repente nasce depois de muitos sempres. Olhe para dentro e reconheça os sempres que você cultivou. Propostas enviadas com beleza, preços que educam sem ferir, pós-venda que cuida, calendário que ancora, espaço que respira. Cada sempre é um prego na ponte que você atravessa hoje. Ouça o som destes passos e sinta o tablado responder. Nada balança porque você não mudou de música. Você apenas aumentou o volume da sua coerência até que o mundo precisou ouvir. Quando a coerência amadurece, as coincidências deixam de ser surpresa e viram agenda. Você começa a ler sinais como quem lê o próprio nome escrito à mão. Um convite que chega com o tom certo, um sim que respeita sua fronteira, um valor que encontra lugar sem briga. Cada evento é partícula colapsando na linha que você manteve viva.
Isso é fusão. Quando sua emissão se encontra com o desenho do real e ambos aceitam ser um. Fusão é quando a lua cheia aparece e a maré confirma. Fusão é quando a trajetória da borboleta encontra uma corrente de ar e o voo fica fácil. Fusão é quando a constelação recém-nascida guia navegantes sem precisar gritar. A partir daqui, seu compromisso não é com resultados exibidos, é com a continuidade do sinal. Assuma um voto simples, claro e íntimo. Se esta transmissão ressoou e você sente que esta frequência já está ativando o seu campo, inscreva-se agora no canal como compromisso com a versão de si que desperta. Não é um clique vazio, é um selo vibracional. É o gesto visível que conversa com o invisível e diz: eu permaneço. Ao inscrever-se, você ancora uma prática no tempo e avisa para si que o ciclo não acaba no entusiasmo de hoje. Você declara que seguirá ouvindo a própria música quando os aplausos externos se calarem. E para aprofundar esse voto, eu peço que comente agora com 3 linhas que se tornarão sua pedra de fundação. Primeira linha: a decisão que você sustenta. Segunda linha: o gesto que você realizará nas próximas 24 horas. Terceira linha: a sensação que você escolhe cultivar enquanto age. Escreva e guarde. E amanhã, reveja o que escreveu. Revise sua métrica simples. Repare se a respiração estava presente quando você tomou a decisão. Observe se a presença sem ansiedade acompanhou o envio, a cobrança, o recebimento. Onde houver ruído, não se culpe, ajuste o compasso. Onde houver fluidez, reconheça e fortaleça. O colapso verdadeiro é uma disciplina terna. Ele não é duro com você, ele é exato. A exatidão nasce do amor à coerência. Coerência não é rigidez, é dança com centro. Você dança com centro quando lembra que tudo é fase e toda fase pede uma escuta nova. A água que ferve não discute com o fogo, ela apenas aceita o calor e muda de forma. A borboleta não carrega a casa, ela carrega a direção. A constelação não corre, ela orienta. Assim você também. As métricas que importam são poucas, e por serem poucas, podem ser amadas. Elas não vigiam, cuidam. Por exemplo, entradas semanais que mantêm o extrato sereno, reservas que crescem com gentileza, entregas que geram retorno por beleza percebida. Você não precisa de um painel barulhento, você precisa de 3 números que cantam. Se um deles desafinar, você ouve e afina. Se todos cantam, você agradece e mantém. Isso é sinalização quântica viva. Você lembra ao campo que está acordado. Você demonstra que sabe sustentar caminho. Você se torna fácil de ler. E quando você é fácil de ler, portas certas preferem você. Elas não exigem esforço, pedem presença. Presença é corpo inteiro em cada gesto. Corpo inteiro para dizer sim. Corpo inteiro para dizer não. Corpo inteiro para esperar em paz até a hora correta. Corpo inteiro para mover quando a hora chama. Você já sente isso. O peito está mais amplo, a nuca está mais livre. A respiração encontrou cadência que não te abandona. Deixe que essa cadência escorra para as mãos, para as pernas, para a voz. Quando você fala a partir desse lugar, a matéria reconhece. Quando você envia a partir desse lugar, o tempo reconhece. Quando você recebe a partir desse lugar, a abundância reconhece. Tudo o que parecia fora de você começa a girar em órbita do seu eixo. Não é controle, é coerência. Não é força, é sinal. Não é prova, é presença. A cada dia, renove o voto no pequeno altar da sua rotina. 4 passos que cabem em qualquer agenda. Respirar antes de decidir, anotar o número que importa, executar a microação que confirma a identidade e agradecer por algo concreto do dia. 4 passos, um compasso. 4 passos, uma ponte. 4 passos, uma fusão que se aprofunda. E quando a mente antiga vier pedir espetáculo, ofereça silêncio compassado.
Quando a pressa vier pedir atalhos, ofereça ritmo constante. Quando o medo vier pedir garantias, ofereça respiração. O colapso já está em curso. Ele não depende de um grande feito, depende de pequenos alinhamentos repetidos. E você está repetindo. Por isso, celebre o ordinário que vira extraordinário no acúmulo. Celebre o e-mail sem ansiedade, a cobrança com gentileza, o recebimento com gratidão tranquila, o pós-venda com cuidado genuíno. Celebre a agenda que respeita seu melhor horário de criação. Celebre o espaço que respira junto com você. Cada celebração é uma lâmpada acesa na constelação nova que te guia. Eu te vejo caminhando sob esse céu e escolho assinalar o momento com um lembrete claro. Comente aqui o seu voto e retorne amanhã para revisá-lo. Escrever é uma forma de materializar frequência. Revisar é uma forma de mantê-la viva. Este é o compromisso vibracional que transforma intenção em trajetória. Agora respire e perceba como o mundo responde. Talvez não com fogos, talvez com um ajuste suave de rota, um convite limpo, uma resposta que chega sem barulho. Sinais são discretos, mas contundentes. Você sabe reconhecê-los. Você os chama pelo nome e agradece. Eles aumentam quando são reconhecidos sem avareza. Eles se multiplicam quando são divididos com quem precisa. Então, se alguém veio à sua mente enquanto você lia, compartilhe este campo com essa pessoa. Entregue à prática o lembrete, o cuidado. A prosperidade que se fecha em si perde o brilho. A que circula cria galáxias. E porque chegamos ao limiar, eu estendo a mão e fecho este ciclo sem fechar a porta. Você já entende que o próximo passo é dado de dentro para fora, com o mesmo compasso que te trouxe até aqui. Mantenha o rito, mantenha a métrica, mantenha a presença. Escolha de novo amanhã. Escolha de novo na semana seguinte. Escolha até escolher ser o seu estado natural. E quando o silêncio aparecer, não o confunda com o vazio. Ele é o ventre onde as formas novas respiram antes de nascer. Ele é o intervalo entre o último bater de asa na crisálida e o primeiro voo pleno. Ele é o escuro fértil onde a constelação aprende o seu desenho. Eu te convido a honrar esse silêncio e a não preenchê-lo com ruído. Deixe que ele seja o seu anúncio. Deixe que ele seja o seu código. Deixe que ele fale a matéria em voz baixa e ao mesmo tempo irresistível. E no próximo vídeo, você vai descobrir por que o silêncio do universo não é ausência. É o código secreto que anuncia que sua nova realidade financeira já está prestes a se materializar. E exatamente nesse intervalo macio, entre o que pulsa e o que aparece, que atravessaremos juntos a próxima porta.